Tá de brincadeira. Ok, Mas pessoal. Renato. Oi, Eleci, tudo bom? Então, pessoal, eu vou começar, já está começando a gravar, então vou fazer a prece, que já deu 8 horas. Amado Mestre Jesus, com muita alegria no coração, nós voltamos a nos reunir, né, desde hoje de manhã. Muitos de nós estávamos presentes ali no nosso cantinho, outros que não estavam, mas estão aqui conosco agora. E é com muita alegria no coração que nos ligamos aos nossos mentores espirituais, pedindo a eles que estejam em nossos lares e que nos envolvam em suas vibrações, como sempre, de muito amor e carinho, e nos intuam para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Profundamente gratos também a todos os espíritos que nos auxiliaram hoje nas tarefas lá do nosso cantinho, e a todos os espíritos a quem foi permitida a entrada, nós ofertamos a nossa prece em benefício desses irmãos, abrindo assim o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ok, pessoal. Nós estamos estudando, né, o livro No Mundo Maior, e estudando hoje o capítulo 10, né, que é perda irreparável, né, que infelizmente, o caso de uma jovem, né, que, infelizmente, tem, obviamente, como todos nós, débitos no passado, né, e, em especial, um determinado espírito, né, que foi seu obsessor, né? Infelizmente, ela era de família rica, né? E a mãe, de uma certa maneira, nunca a ensinou a trabalhar, a ter respeito e tudo, né? Muito menos a orar. E a moça, então, de maneira escondida dos pais, né? Do pai, na verdade, porque a mãe já morreu, né? Passa a cometer todos os desatinos da vida mundana mesmo, né? A vida de prazeres, a vida material como um todo. E aí ela acaba ficando grávida, e a gravidez é exatamente daquele espírito que a obsedava e que aceitou reencarnar, né, com propósitos de renovação. Então ele vem viria como filho dela. E ela não quer de jeito nenhum que ele reencarne. Então, essa é a história que o Calderaro conta para André Luiz, e aí nós paramos, então, nós estamos estudando no miudinho, né, como a gente diz,
e aqui, ante o espanto, né, que inopinadamente me assaltou, né, me assaltava, tarará, tarará. Então, é aqui que nós vamos recomeçar o estudo no miudinho, como diz sempre o Antônio. E aí eu vou pedir para Elisete ler. Lembrando o seguinte, eu estou usando o mesmo computador com a mesma tela. Em sendo assim, eu não sei quem está e quem pode estar pedindo a palavra, a não ser que faz um blum, barulhinho assim, de alguém levantando a mão. Aí eu vou pedir para o Renato ficar atento e falar, alguém pediu para falar, tá bom? Enquanto isso, eu vou parando a Elisete. Eu tenho uma dúvida se eu devo ou não deixar o meu microfone aberto enquanto a Elisete está lendo. Se isso Eduardo, atrapalha. Oi. semana passada eu fechei teu microfone porque estava atrapalhando muito para mim aqui. É, né? Então eu Tá. acabei fechando teu microfone. Então tá. Então Tá? nós vamos fazer o seguinte, eu vou fechar o meu microfone, tá? E aí, ah, às vezes eu quero parar a Elisete, né? E o que eu vou fazer quando eu quero parar ela, eu vou levantar a mão. Ah, não vou levantar a mão, fica mais difícil para mim. Ah, eu vou, eu vou falar para ela atrasado, tá bom? Acho que é melhor assim. Então vamos lá. Eu vou fechar o microfone e Elisete pode ler. Tá. Ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando-me. Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte às próprias faltas em remédios amargos, que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma o extremo recurso, capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho, presuntivos, são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem a ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou tépido e veludoso ninho de amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se, então, de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela
é de lastimável desvario. Dá uma paradinha? Sim, dá uma paradinha. Então vejam, né? Esse é um dos pontos, né, que é muito importante nós nos apercebermos do meio que a divina providência, né, cuida do nosso progresso. Ela nos coloca próximos uns dos outros, sempre, quando precisamos do reajuste. E isso vale em todos os momentos, vale, né, como na nossa história de hoje, vale também para refletirmos quem são aqueles com os quais convivemos, marido, mulher, né, filho, filha, sobrinha, enteado, enteada, aquela pessoa que está próxima, né, avô, avó, que acaba ficando nas nossas mãos, né, para cuidarmos. Então, quem são essas criaturas, né? E aí a gente verifica que pela reencarnação nós somos aproximados uns aos outros, né? Por que muitas vezes na casa espírita, em que nós naturalmente temos aflorados o aspecto, né, de percepção espiritual, né, natural no nosso organismo físico, né, nós também sentimos, inclusive, porque nunca estamos sós, né, nós temos a chance de termos reencontros com espíritos que não necessariamente nós nos afinizamos. E então aparece o que no nosso cantinho é muito comum falar, né? Ó, estamos tendo um reencontro, né? E isso é uma coisa bem natural, bem comum, e muitas vezes, né, nós temos, infelizmente, companheiras que se afastam, né? Enquanto outros persistem. E vamos até o fim. A casa espírita se faz, né, com aqueles trabalhadores e trabalhadoras, né, que se decidem a seguir em frente com todas as dificuldades que nós sentimos, sempre tendo o amparo dos bons espíritos. No caso em pauta, infelizmente, né, o antigo obsessor, que odiava a moça, né, reencarnada, o espírito feminino reencarnado, né, vem como filhinho, porque a moça acabou engravidando, né, tendo esse espírito como o seu filho, né? E só que ela não quer absolutamente. Muito provavelmente ela sente que aquele espírito que ela está trazendo ali, né, é um espírito de um inimigo. Ela não sabe disso, né? Mas provavelmente ela sabe que alguma coisa não está boa. Como ela também não quer de jeito nenhum perder as coisas da vida material, né? Ela, infelizmente, se entrega à prática do aborto. Os médicos não quiseram fazer. E aí ele diz, ela passou a se utilizar de drogas venenosas, né, que expulsariam o feto.
mas, embora estivesse afetando bastante, ainda não estava acontecendo do jeito que queria. Nesse meio tempo, né, a intercessão da mãe, junto à espiritualidade superior, né, angariou a possibilidade de auxílio a ela. E o Calderaro, então, tinha exatamente esta função. Por quê? Né? Como ele trabalha principalmente com a parte, né, psíquica da pessoa, a ideia era influenciá-la, né, para não cometer este ato abominável e de loucura. Por quê? Porque ela estava praticamente completamente dominada, né, pelo desejo das aventuras e do gozar a vida. E ter uma criança, principalmente na época em que esse livro foi escrito, e, portanto, essa é uma história, né, verdadeira, seria um desastre para ela. Por quê? Muito provavelmente o pai não iria aceitar, né, que ela fosse, que ela tivesse aquela criança, certo? Ia expulsá-la de casa por desonra, e ela teria, então, que se sacrificar para ter, né, uma vida minimamente decente. Né? Mas aí o Calderaro fala, o ponto principal, né, é que o coração feminino. E por que o coração feminino? Porque os homens não estão nem aí, na sua grande maioria, né, com o fato de terem engravidado uma moça. Muitas pessoas, entre aspas, eu estou colocando entre aspas, não com maldade, né, extremamente decentes, sugerem à mulher, né, à moça, ou quem for, a fazer o aborto, para não assumir aquela paternidade. Né? É muito comum isso. Então, ela, vamos dizer assim, perderia muita coisa. Perderia a vida fácil que ela teria, que ela tinha. Ela perderia a possibilidade de ficar, né, saindo à torto e direito, passeando à torto e direito, porque ela teria uma criança para cuidar, né? Então, é realmente um sacrifício da mulher pela vida. Só que o Calderaro diz, olha, eu acho muito difícil, né, que ela consiga fazer isso, ela consiga, de uma certa forma, né, superar e fazer essa guinada imensa. Né? E ele já foi alertado pela mãe, né, que a moça precisava, com urgência, de algum auxílio para impedir. Certo? Essa é uma questão muito complicada, gente. Muito complicada. Eu já vi, eu preciso ligar a bateria aqui, dá licença, só um minuto. Eu já vi gente no centro espírita, né, falar o seguinte, mas como que você fala contra o aborto? Porque o aborto era uma das formas de prevenção da gravidez. Pessoa, né, que entendia o aborto como
o método contraceptivo. Por não entender, né, absolutamente, eu não podia engravidar agora. Então, tirava. Simplesmente assim, né? Porque não conhecia como que a doutrina trabalha com essa ideia, né, do aborto. E comentou isso, porque eu falava contra o aborto. Né? Bom, eram esses os comentários que eu queria trazer. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos em frente. Fim do breve preâmbulo, Calderaro continuou. Mas não temos minuto a perder. Visitemo-la. Decorridos alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado, achavam-se a entidade materna, na esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos. A situação é muito grave. Ajudem-na por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. Para? Sim, para um pouquinho. Veja que coisa importante, né? Embora ela tenha méritos para interceder pela filha, né? E a espiritualidade superior, né, acolhe os pedidos dessa senhora, né? Da mãe da moça, ela não tem capacidade, elevação espiritual, vamos dizer assim, né, para auxiliar com a assertividade. E, infelizmente, o que ela faz, basicamente, é impedir que espíritos que querem, com certeza, prejudicar ainda mais a moça, né, tivessem acesso aos aposentos da moça. Então, era uma ação realmente somente nesse nível. E é bem interessante, né? Por que ela solicita a ação do Calderaro? Bom, o Calderaro está com uma missão específica, né, de vir em socorro das pessoas que estão na Terra, com essa, vamos dizer assim, missão traçada, né, pela espiritualidade superior. E ela não tem condições de fazer isso. Então, a superioridade, a escala, né, entre os espíritos, ela se faz efetivamente nas bases morais, né? Esse é o ponto principal. Além, obviamente, do conhecimento. Quem estuda, né? Então, por exemplo, se alguém tiver algum problema que seja efetivamente de engenharia elétrica, provavelmente vai falar comigo ou vai chamar um engenheiro elétrico para resolver o problema na casa. Certo? Ele não vai chamar qualquer pessoa, nem tentar se meter a mexer com isso, porque ele pode, né, até mesmo se acidentar. Então, além da superioridade moral, o Calderaro tem conhecimento de como mexer, né, com a estrutura mental das pessoas, porque ele trabalha principalmente com a questão da loucura, né, evitando
né? Se possível, que a criatura entre em estados de loucura e cometa desatinos que podem comprometer muito mais, né, o seu progresso espiritual. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos em frente. O assistente inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Circunscrito à tese de medicação, a mentes alucinadas, cabe-nos dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia e debalde as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos transviados e incultos. Dos glândulos banais, eu acho que é basais, no meu tá banais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros, que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital quais tenuíssimos venábulos de treva incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Dá uma paradinha? Então, bom, você sabe por quê, né? Aqui a Elisete sempre fica perguntando, dá uma paradinha, porque ela acha que precisa ter comentários aí. Ai, ai. Mas é isso mesmo, né? Vamos pensar um pouquinho. Lembra que quando nós estudamos, né? Eu acho que foi, não sei se foi o capítulo 2 ou 3, ou qual que era, que falava sobre o cérebro, e nós estudamos o cérebro, né? Eu lembro que ele falava, basicamente, ele descrevia as questões, vamos dizer assim, o cérebro em estratos, né? Colocando o córtex como aquele que mais nos aproximaria, né, de desenvolvimentos superiores, para que tivéssemos sentimentos e pensamentos elevados, de aprendizado, de ligação com a espiritualidade superior, né? Entretanto, no caso da nossa menina aí, né, infelizmente, ela estava concentrando todas as forças, né, vamos dizer assim, mentais, na zona mais inferior dos sentimentos e do cérebro. E, portanto, o que ela queria? Expulsar, de qualquer forma, o feto. E veja, 4 meses, né? Um aborto já entrando no 4º mês já é muito perigoso. Ainda mais quando você faz isso, né, sem assistência médica, sem
todo um conjunto de facilidades hospitalares que possam auxiliar a mãe num caso como esse de aborto, que às vezes se faz, pode se fazer espontâneo, ou por acidente, ou isso e aquilo. No caso dela, ela estava querendo expulsar mesmo. E aí, né, toda a sua energia mental era colocada na expulsão do feto. Não tinha outra forma. Era isso que ela queria. E aí, o que acontecia? Né? Era como se ela estivesse mandando um monte de estiletes, um monte de faquinhas, né? Para destruir aquela criatura que estava ali, que ela não queria de jeito nenhum. Não aceitava de jeito nenhum. Né? Então, é muito interessante a gente perceber, né, o quanto que esta questão, né, do cérebro e do pensamento, né, na verdade, da mãe, ou de qualquer um de nós, ao emitirmos pensamentos, né, o quanto eles atingem a organização física mesmo da pessoa. No caso aqui, especificamente, da própria, do feto, né, que a mãe trazia no ventre. Comentários, pessoal? Adendos ao que eu tenho falado? Oi, Eduardo, boa noite. Oi, boa noite, Faustinho. Então, Eduardo, você imagina se os médicos conseguissem ver essa riqueza de detalhes que foi citado aí, quando um paciente entra no consultório, e o tamanho do estrago que faz uma vibração, um pensamento negativo, quando uma pessoa se desequilibra. Não estou dizendo assim que ela se desequilibra por um estado mental, por uma doença mental, né? Mas quando ela se desequilibra, ela se transtorna em virtude das dificuldades que passa, dos problemas que sofre. É uma coisa muito impressionante, né? E aí eu estava aqui me perguntando, quando você estava falando, a gente que visita as pessoas em casa, levando, às vezes emprestando o ouvido, o ombro e transmitindo paz. Como é que a gente pode melhorar isso? Porque, na verdade, a gente acaba conhecendo um pouco da vida dessas pessoas. Então, você chega lá para visitar uma família, a gente chega antes de entrar na casa, pede ajuda, auxílio, né? Pede a proteção dos amigos, entra, que a paz de Deus e de Jesus aqui esteja, e entramos na casa. E a pessoa vem, às vezes ela comenta que ela está doente, que ela está passando por isso, que está passando por aquilo outro. E agora me veio isso, né? Imagina se a gente entrasse numa casa e começasse a ver essa riqueza. Porque algumas vezes eu sinto algumas coisas, mas é diferente de você ver isso que se passa. Então, quando você sente, assim, não tem como confirmar se o que eu estou sentindo está certo, ou se está errado, se é aquilo mesmo ou não. Por via das dúvidas, a gente procura levar o melhor, né? Mas o que a gente pode fazer de melhor para ajudar essas pessoas? Então, Faustinho. Ó, eu vou te contar o que aconteceu domingo. Domingo não. Sexta-feira, ou sábado, acho. Nós fomos visitar uma pessoa no hospital, né? E o companheiro de cama dessa pessoa, de quarto dessa pessoa, é um senhor, já com
não com idade muito avançada, eu imagino uns 65, 70 anos, negro, com câncer em estado terminal. Eu cheguei, entrei no quarto, fui ver a pessoa que a gente tinha ido ver, e eu fiquei olhando para ele, não para a pessoa que nós fomos visitar, para esse senhor que estava ali. Eu fiquei olhando para ele, e aí eu senti a presença do Pedro Paulo do meu lado. E a hora que a gente estava saindo, eu parei na frente da cama dele, olhei para ele, ele me estendeu a mão. Eu fui, segurei na mão dele, mas, Eduardo, me cortou o coração. E aí eu mentalmente fiz uma prece, pedi que Deus amparasse, que fortalecesse, para que ele pudesse passar aquela fase. E aí ele falou assim para mim, eu tenho câncer e estou em estado terminal. Rapaz, olha, é difícil, né? Porque eu fiquei pensando ali o que eu podia mais fazer por ele naquela hora. Mas, infelizmente, a gente tem limitação. Não tem muito. Mas sempre tem alguma coisinha a mais. O que será que a gente pode fazer? E o que você fez? E você vê, nós saímos desse quarto, eu parei na porta, olho para o outro quarto, estava o Reginaldo com a mãe dele, até no quarto vizinho, cara. Olha se pode. Aí a gente, olhei para a Silvia, ela olhou para mim e falou, nós não viemos aqui à toa. E aí acabamos entrando no quarto, fomos ver o Reginaldo, conversamos com a mãe dele e tudo, né? Mas esse senhor, imagina a situação dele. É uma pessoa que está ali sozinha, não tem ninguém, pelo que deu a entender, pelo que nós vimos. Não sei se a família liga ou não, mas a hora que ele estendeu a mão, rapaz, eu vou falar para você, olha, ali eu me senti assim, meio fraco de fazer alguma coisa por ele. Mas então, deixa eu te perguntar uma coisa. Não te veio nenhuma intuição de, dado que ele te estendeu a mão e falou que eu estou com câncer terminal, tudo, você não perguntou, então, você quer um passe? Nós somos espíritas, o senhor deve ter percebido. Eu não perguntei, Eduardo. Acontece que vocês têm regras, né, para fazer os atendimentos. Eu só senti, quando ele me estendeu a mão, Pedro Paulo falou assim para mim, vai lá. Aí eu saí de trás da cama, fui do lado, segurei na mão dele. Eu senti o fluido todo correndo, né? Uhum. E depois, acho que no domingo, o Paulo e a Silvia, o Paulo e a Marta foram lá. Foram lá dar passe nessa pessoa que estava lá. E aí esse senhor falou assim para eles, você faz uma oração para mim? Então, o Paulo e a Marta ficaram lá com ele e fizeram uma oração, falaram que eram espíritas, tudo. Mas eu ali na hora, sabe quando você fica não é com dó, mas é preso naquele sentimento de que você é impotente. Então, a hora que ele estendeu a mão, que o Pedro Paulo falou assim para mim, vai lá, eu dei a volta na cama, né, que eu segurei na mão dele. Rapaz, aquele foi uma... Eu sentia o fluido correndo no braço, assim, de uma forma intensa, né?
E parecia que eu estava tomando um choque. Sabe quando você bota a mão na tomada assim, que você toma aquele... Parecia que estava... E saiu. E aí eu fiquei segurando um pouquinho na mão dele, fui pedindo a Deus que auxiliasse ele. E aí ele mesmo foi tirando a mão, afastou devagarzinho. Eu nem ouvi se ele agradeceu, porque eu estava com o vidro tampado, estava de aparelho, mas não estava conseguindo ouvir nada. Esses dias aí, por causa dessa mudança de temperatura, meu ouvido tampou de um jeito que quase não conseguia ouvir. E aí, né, quando ele afastou, eu a sair, rapaz, agora você... Ele estava lendo isso tudo, falando, né, pormenorizando isso que aconteceu com essa moça. Eu fiquei imaginando o que podia estar passando dentro dessa pessoa. É muito complicado, Faustinho. Eu imagino. Muito complicado. Mas você consegue sentir quando alguém te envia um pensamento destrutivo, né? Se você entrar na onda mental da pessoa, você fica doente. Fica. Porque o pensamento, Eduardo Villa, ele muda do bom para o ruim. Ele, de positivo, ele passa a ser negativo. Tudo que você olha, você começa a ver negatividade. Isso eu já percebi várias vezes. Você está fazendo um trabalho lá, se alguém... Você fala, isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você está dirigindo e você recebe uma vibração negativa, às vezes eu sinto uns arrepios fortes e diferentes, e aí eu percebo que passa um pouquinho, eu começo, precisava fazer isso, precisava estar correndo desse jeito, eu começo a perceber essas coisas, e aí eu tenho... Algumas vezes eu consigo me controlar, eu me acalmo, outras vezes eu não. Então, antigamente era mais fácil, né? Eu punha uma música e me concentrava. Agora eu não ouço a música, fica difícil eu tirar, mas dá para sentir. Algumas vezes eu sinto. Então, mas o que eu queria chamar a atenção, né? Nossa, é assim, dependendo de como e aonde nós localizamos a nossa mente, né? A gente pode realizar ou destruir coisas. Eu lembro que eu estava trabalhando no desenvolvimento de um congresso que ia unir pesquisadores de todo o Brasil, isso lá em 1992, sabe? E aí tinha que unir pessoas de diferentes sociedades científicas, todas, e tinha um cara de uma das sociedades científicas que sempre falava assim, isso daí não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Esse congresso de vocês não vai dar certo. Né? E aquele negócio foi pegando em mim, sabe? Eu falei assim, escuta, você acha que não vai dar certo mesmo? Aí eu acho. Então vai lá, fala para a diretoria da sociedade que falou para você estar aqui, que você acha que não vai dar certo e cai fora. Porque quem está aqui quer fazer a coisa acontecer. Então, ou você participa com a intenção de fazer a coisa acontecer, ou então, cara, não vem atrapalhar a gente que está trabalhando. Então, não vem nas reuniões. Eu falei isso na frente de todo mundo. Certo? Ah, não posso fazer isso, eu estou representando a sociedade. Então, eu estou falando para você assim, todo mundo que está aqui tem o compromisso de fazer a coisa acontecer. E não de destruir a capacidade nossa de
fazer a coisa acontecer. Não tem uma única reunião que você não fala que a gente não ia conseguir fazer, que a gente não vai conseguir fazer o congresso. Então, você não quer, cai fora. Eu sempre fui muito brigão, né? Na minha vida acadêmica, você tem que enfrentar as pessoas, falar as coisas que você tem que falar, né? Bom, aí o cara mudou. E nós conseguimos fazer. Tinha 7 sociedades fazendo parte de um congresso grande. Foi muito interessante. Mas o que eu só estou querendo chamar a atenção é a questão do pensamento, né? Então, veja como que a moça estava fazendo para abortar, né? Era a força de vontade dela mesma, era o pensamento dela mesmo que estava realmente afetando o feto de maneira quase que impossível dele retomar. Por quê? Além do pensamento negativo que ela não queria, que ela queria expulsar de qualquer jeito, né, ainda tinha o fato dela estar tomando drogas que afetavam diretamente o feto. No mínimo, se aquele feto se tornasse uma criança, né, ia ter problemas sérios de saúde ao longo da vida, com toda certeza, né? Então, Eduardo, e no caso desse feto, esse espírito sente, né? Tudo. Ele sente tudo. E o mais interessante é o seguinte, dependendo de como que a coisa ocorre, né, acontece o que nós já sabemos que vai acontecer, né? Ele acaba sendo expulso, né? Mas muitos e muitos fetos, né, o espírito acaba sendo retirado com segurança pelos espíritos para evitar, né, que ele, por ódio, se ligue à psicosfera da mãe, certo? Porque há um trabalho tanto de tentativa, né, quer dizer, de auxílio na reencarnação e tentativa de segurar, né, essa reencarnação ocorrer com êxito, né, mas também, em caso de negativa, né, o feto é retirado. No livro Missionários da Luz, né, que nós lemos também, tem lá, além da reencarnação do Segismundo, que é no capítulo 12 e 13, aí no 14 ele já está praticamente reencarnado, e aí começa o auxílio. No capítulo 15 tem a história de uma mãe que quer que ele não quer a criança, e ela joga duro, certo? E aí a equipe espiritual tira a criança antes, o feto, o espírito, né? Antes da consumação do aborto, né? E aí a mãe acaba dando luz a uma criança morta. E isso fica marcado no perispírito, Eduardo. Não resta dúvida. Não resta dúvida. Mas são os compromissos espirituais, né? Fala, Renato. Valcir, você acabou já? Desculpa, eu levantei a mão, não era para sair já, mas... Não, pode falar essa. Eu só estou falando que Então, realmente fica marcado, sim, não tem a dúvida. desse contexto todo, eu vou contar um caso que aconteceu na quinta-feira passada, durante o trabalho mediúnico da gente. A médium deu passividade para uma moça que não queria voltar de jeito nenhum, porque ela teria que passar por problemas físicos, e ela não queria, ela estava se recusando, falava que não vinha, né? E na conversa,
você tenta usar os melhores argumentos possíveis, né? Sabe, uma encarnação, você pode livrar milênios de sofrimento e tal, isso aqui. E aí, de repente, eu percebi um espírito chegando ao lado, né? Eu falei, mas e essa senhora aqui? É minha mãe, eu não quero nem saber, não quero ver a cara da minha mãe porque ela quer que eu reencarne. Deve ser mãe de outra encarnação, provavelmente. Eu não quero, eu não vou. Aí eu falei assim, olha, ela vai abraçar você. No que abraçou, simplesmente recolheu e levou provavelmente para algum lugar para providenciar a reencarnação. Então, é o inverso do que a gente está vendo, né? É uma mãe desencarnada que sabe da necessidade da encarnação de uma filha, que era do coração dela, uma encarnação difícil, e veio buscá-la para levá-la até o processo, porque ela sabia que era importante. E ela foi, assim, adormecida e recolhida, né? Até a médium para retornar ficou com um pouco de dificuldade, né? Porque você imagina como foi. Então, a gente vê como a espiritualidade, em todos os aspectos, estão sempre intercedendo para que aconteça o melhor com a gente. E, ó, Faustinha, situação como essa que você teve, nós também já passamos, e a incapacidade que a gente tem, muitas vezes, principalmente quando a gente pega de surpresa, a gente não está preparado para aquilo, pode levar a gente a ficar mesmo inerte, né? Você não tem uma atitude. Mas, com certeza, o fato de você ter dado a mão para ele, independente dos fluidos que você passou, né, com certeza auxiliá-lo também, mas o fato de você ter dado a atenção naquele momento, com certeza auxiliou. Pessoas que estão hospitalizadas em situações assim sofrem muito, principalmente pela solidão, né? E não tem muito o que fazer, né? Talvez um conforto, saber se ele precisa de algo fora, se tem alguma coisa, como o Eduardo conta do irmão dele, que algo que possa ser feito com familiares, enfim, é o que a gente pode fazer, né? E orar. Eu acho que é o que dá para fazer na hora mesmo. É isso. Bem, um outro aspecto que eu queria comentar, né, é a descrição, né, que o André Luiz vai fazendo. Ele fala assim, ó, eu não vou nem descrever, não dá nem para descrever como que está, né? Primeiro gânglios basais mesmo, né? Não é banais aqui. É um erro aqui, realmente. É um erro, efetivamente, né? Mas ele falou assim, olha, não dá para descrever o quadro, né, da moça, né? Mas, efetivamente, veja, ela já estava tomando coisas, já estava praticamente, né, no processo de expulsar o feto de qualquer jeito, estava tomando remédio para isso acontecer, né? E todo o seu sistema, até mesmo pelo uso das drogas, né, o sistema físico, estava destrambelhado, né? O coração estava com arritmias graves, né? Então já estava acontecendo problemas nela, né? Mesmo que depois ela quisesse voltar, ela ia ter trazido para si mesma, para o seu corpo físico, né? Uma boa dose de desequilíbrio físico que poderia comprometê-la mais para frente na vida, né? Então, o coração estava com arritmias, né? As glândulas sudoríparas, né, se esforçavam por expulsar as toxinas, né, em verdadeira torrente invasora, né? Então, a descrição que ele traz, que o André Luiz traz, né,
É impressionante. É uma descrição, né, que todas aquelas drogas e o pensamento negativo da moça, né, estava causando um furor no corpo dela. A Alessandra levantou a mão, Eduardo. Oi, Alessandra, fala. Eu estou pensando aqui que se um pensamento negativo, um ódio, né, tão grande tem todo esse poder, o quanto não tem o contrário, né? O otimismo, o quanto a gente ainda não sabe utilizar a nossa força mental, o nosso amor e tudo mais, em benefício, às vezes, da nossa própria saúde. Porque você vê, se ela conseguiu fazer isso com o pensamento dela, por que a gente não consegue fazer no contrário, entende? Com amor, com relação à nossa saúde mesmo, com relação ao nosso bem-estar, a gente deve ter a mesma força, penso eu. Não sei, são reflexões. Mas então, né? Quando Jesus fala assim, olha, vocês podem fazer tudo o que eu estou fazendo e muito mais, você está falando exatamente aquilo que Jesus falou. Olha, se você quiser, né, você pode ter toda a saúde do mundo, não tem conversa. É você que determina. Né? Quando a gente adoece, o adoecimento geralmente é da alma, não é do corpo físico. É lógico que, né, num dia a dia de uma vida na Terra, né, a chance de nós acharmos algum agente patogênico que vai nos trazer uma coisa ou outra é grande. Então, tudo bem, né? Isso daí é uma coisa que, mesmo assim, né, nós podemos falar, de jeito nenhum, cara, você não vai se instalar aqui em mim, não, certo? Eu vou me cuidar, não vai sair, não, eu não vou ficar doente. E luta, você dá aquela, né, balança para lá, balança para cá, mas você se firma e acabou. Né? Então é isso mesmo que você falou. Se a gente puder exatamente pensar nessa outra direção, né, o quanto que nós poderíamos trazer de bem para o próximo e também para nós mesmos. É exatamente esse o aspecto real, né, que nós temos a comentar aí. Você tem toda a razão. É isso mesmo. Né? Muito bem, gente. Então, hoje nós vamos estar parando aqui, né? Então, é uma descrição bastante triste, né? Da situação, mas a gente vê o quanto que o pensamento é poderoso, né? O quanto ele é poderoso. Bom, nós vamos encerrar. Tem alguém que queira fazer a prece de encerramento? Eu faço, Eduardo. Você faz? Por favor, obrigado. Pai do Mestre Jesus. É com grande alegria, Senhor, que te agradecemos pelo amparo e pela proteção que recebemos, por nos enviar esses amigos espirituais, auxiliando o Eduardo e a todos nós no estudo desta noite, trazendo aos nossos lares as tuas bênçãos, Senhor, de paz, de luz e de calor. Abraçando-nos, envolvendo os nossos corações em fraternidade. E deixando, Senhor,
para cada um em nossos lares. O teu amor e a tua bondade. Agradecemos, Senhor, porque nos concede, nesta semana que se inicia, forças para o nosso trabalho, para as nossas atividades. Que possamos cada vez mais colocar os nossos corações alinhados com os ensinamentos de Jesus e no trabalho da seara do Mestre. Também te agradecemos, Senhor, por estender a mão sobre os dirigentes das nações que estão em conflitos. E nos momentos de reflexão deles, possam seus enviados ativar esses corações através do amor e da bondade, da tua luz e do teu calor. Obrigado, Senhor, pela noite de hoje e por mais esta semana de trabalho. Que assim seja. Tchau, gente. Boa semana. Muito bem, gente. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Desliga o gravador, Eduardo. Não esquece. Vou desligar. Tchau, gente. Tchau. Boa noite a todos.